Olá! Nesse sábado comemoramos o Dia da Independência no Brasil. Em especial, nesse ano 2024, comemoramos 202 anos da independência do nosso país. Fato esse que foi proclamado dia 7 de setembro de 1822. A independência foi um processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se deu dia 7 de setembro de 1822. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal e passou a ser uma nação independente. A independência do Brasil teve uma grande ligação com a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. A partir de 1808 até 1822, vários conflitos ocorreram entre a elite brasileira, principalmente do estado de São Paulo, com a corte portuguesa. Nessa primeira semana do mês de setembro, várias ações ocorrem no Brasil. Algo que chama atenção e já é algo enraizado são os desfiles do dia 7 de setembro, reunindo escolas, colégios e entidades da sociedade no geral. Nessa primeira semana de setembro, é muito comum você ver alunos cantando o hino no pátio da escola, reunidos no Paço Municipal do município, hasteando a bandeira em posição de sentido, algo já muito comum há anos no Brasil. A independência é um fato histórico muito importante para o Brasil. Segundo os próprios historiadores, junto com a proclamação da República, seriam os dois fatos principais do Brasil. A independência traz algo muito marcante, que é muito apresentado nas escolas também, que seria o independência ou morte, que seria o fato do Dom Pedro I ter levantado a espada à margem do rio Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822, gritando independência ou morte. Porém, a gente depara com algumas coisas que não comprovam esse fato. O primeiro é que uma independência de um país não parte apenas de uma ação, mas assim num processo complexo que passa por anos. E outra coisa que a gente tem que lembrar que em 1822 a comunicação era por carta. O pessoal que estava em Portugal foi saber da independência meses depois. Eu sempre sou questionado por que então que existe essa história do independência ou morte, inclusive tendo uma pintura. A resposta é que a pintura do pintor Pedro Américo é de 1888, 66 anos depois do fato, aonde ele, a pedido da monarquia, né, do Brasil, pintou a obra. Ele pintou a obra, retratando esse fato histórico e heróico do Dom Pedro I, porque até hoje tem o Dom Pedro I como herói da independência. Outro fato que chama atenção também, que é importante comentar, é que estudos históricos apresentam que o hino da independência, composto em 1822, teria sido composto pelo próprio Dom Pedro I, dia 7 de setembro de 1822, quando ele retornava ao município de São Paulo. Com a independência do Brasil, o país tornou-se soberano e organizou-se como uma monarquia. Na América do Sul, o Brasil foi a única monarquia, pois as outras nações já se organizavam como repúblicas. O Dom Pedro I passa a se chamar Dom Pedro I apenas dia 1º de dezembro de 1822, quando ele foi coroado imperador do Brasil. Porém, como consequência da independência, o Brasil foi multado a ter que indenizar Portugal por causa dessa ação de rebeldia. Inclusive, não se tem algo datado de quando que o Brasil começa a comemorar a independência. Porque, inclusive, no Brasil é comemorado de várias formas, como eu comentei, desfiles pelo Brasil inteiro, dando exemplo, o mais famoso, provavelmente, o da Esplanada dos Ministérios em Brasília, né? Mas também a gente nota, principalmente aqui em Coronel, a gente tá vendo essas ações envolvendo escolas, tudo, né? A gente também tem os eventos culturais, shows, ações educativas que vão ressaltar a história do Brasil, né? Mas mais que ressaltar e celebrar, a gente tem que tirar um tempinho para refletir, né, a história do nosso próprio país.